Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nós para o nosso café e conexão de hoje. Vou pegar aqui. Bom dia, Aline. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Sábado fiquei sem Wi-Fi, mas vamos seguir hoje com o nosso café e conexão aqui, 40 dias. Eu nem sei qual o dia de hoje, 13, acho, 12, enfim. Hoje, 17. Bom dia, Aline. Como você está? Hoje são 17, né? 17 de novembro. O mês de novembro tá passando rápido, né? Eu tô achando. Quer dizer, acho que o ano, né, pra mim tem, sido muito rápido. Esse ano, deixa eu passar meu olhinho aqui. Esse ano, pra mim, aqui o tempo não tá colaborando com o meu nariz. Então, hoje tá passando muito rápido. Vamos ver o que é que temos para nós hoje. Primeiro que essa semana seja de respostas, de decisões, de conclusões, né? Coisas que às vezes a gente sabe ou sente que precisa fazer, mas que é difícil, né? Então, que nós possamos ter essas decisões. Hoje eu vou ler o da Aloíse, me deu vontade aqui de ler, deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Vou ler os dois hoje. Aqui no Devocional Mulheres hoje fala assim: enviadas para restaurar visões. E traz um versículo, Atos 9:17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E aqui ele fala assim, que ao longo, né, desse tempo ali, ela traz, né, até o capítulo 9 do livro de Atos, o discípulo Ananias não havia sido mencionado nas Escrituras. Ao longo dos 4 evangelhos, lemos as histórias e grandes experiências dos discípulos. E aí ela diz assim: penso que seria uma escolha óbvia, no entanto, o Senhor enviou alguém que, pelo que sabemos, não estava em evidência como aqueles outros, né? Que ela diz assim, que seria mais óbvio Deus, nesse momento, enviar Pedro, Tiago, João ali, né? Os 12, né? Algum dos 12 discípulos ali. E aí ela fala que nesse momento Ananias foi. E ela diz assim: a Bíblia o descreve como um homem devoto a Deus, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Esse detalhe, que talvez passe despercebido para alguns, chama muito a minha atenção, ela diz. Porque me leva a refletir que o poder de Deus não está limitado a pregadores, líderes, ministros e pastores influentes. O Senhor não usa apenas os que são vistos discursando em cima do altar em frente a multidões. Qualquer uma de nós, ainda que sejamos mulheres anônimas, podemos ser enviada pelo Pai a fim de cumprir sua missão. Olha que legal isso, né? Ela diz aqui, né? O Senhor não usa apenas aqueles que estão ali discursando em cima do altar. E ela diz que o poder dele não está limitado a pregadores, líderes, ministros e pastores influentes no país. Para ser um instrumento nas mãos de Deus, você não precisa de títulos ou reconhecimento. Não importa se está entre os ditos famosos, ela coloca entre aspas, ou se o seu nome é conhecido pelos homens. Basta andarmos com Deus e, assim como Ananias, estaremos capacitados para restaurar a visão daqueles que se encontram caídos. Eu creio que aquelas que permanecem fiéis e obedientes ao Senhor farão a diferença em nossa nação, mesmo sem cargos ou posições relevantes, pois estarão dispostas a dizer sim, Senhor, quando Ele nos convocar. E aqui é muito sobre isso, né? O quanto às vezes a gente acha que precisamos ter títulos ou reconhecimentos ou algo muito grandioso
para que a gente possa inspirar, ou direcionar, ou guiar, ou instruir pessoas que seja, ou como aqui, né, levantar pessoas. Aqui é quando levantar pessoas para restaurar visões, né? Que aqui foi o que Ananias fala, né? Ele chega ali em Saulo e diz assim, ó, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, Ananias chega lá em Saulo para fazer com que ele volte a enxergar. E quantas pessoas nós podemos também ajudar a restaurar visões? E essas visões não é o olho físico, né? São as visões de vida. Muitas pessoas chegam até nós com perspectivas de vida já frustradas, achando que não conseguem fazer tal coisa, achando que não merecem tal coisa, com situações mais difíceis e desafiadoras, quando na verdade, às vezes elas só precisam ouvir alguém dizer assim, estou aqui, eu te ajudo a enxergar. Porque se essa pessoa não está conseguindo enxergar fora, é porque ela não está olhando aqui dentro. Tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Óbvio, nós precisamos, nós podemos ter, não é que precisamos, nós podemos ter pessoas que nos ensinam com o seu exemplo, né? Que mostram que são pessoas que já passaram pelo que nós passamos, que podem nos orientar, pessoas que estudaram coisas que eu, por exemplo, não estudei, que podem me orientar, me ensinar, me instruir. Mas aquela pessoa sempre vai me orientar, me ensinar, me instruir à base da visão dela, da vida dela, sobre a perspectiva dela. Eu posso fazer a mesma formação que você, as mesmas, mas o meu entendimento, a minha forma de agir vai ser diferente. Porque por mais que a gente siga a mesma cartilha, como a gente falava antigamente, a minha forma de fazer é diferente, porque é baseado nas minhas crenças, naquilo que eu acredito. Então, eu posso ter as mesmas crenças, mas o meu jeito é diferente. Nós somos únicos, porque vem de dentro. E aí eu disse, né, tenho vontade de ler hoje da Luísa, e olha só, 17 de novembro aqui da Luísa fala assim, tudo que procuro já está dentro de mim. Eu sou única, é isso, Cora. Cada ser é um ser único. E não tem ninguém melhor ou pior. Tem pessoas que desenvolveram algumas habilidades diferentes das minhas. Tem pessoas que têm crenças diferentes, têm oportunidades, têm situações, vivências diferentes. Olha só, tudo que procuro já está dentro de mim. A segurança não é o seu trabalho, nem a sua conta bancária, nem os seus investimentos, nem o seu cônjuge ou os seus pais. A segurança é a sua capacidade de se conectar com o poder cósmico que cria todas as coisas, com Deus, né? A Luísa, ela não usava a palavra Deus, para mim é Deus. A sua segurança é capacidade de se conectar com Deus, com o Criador de todas as coisas. Eu gosto de pensar que o poder dentro de mim, que respira no meu corpo, é o mesmo poder que fornece tudo que eu preciso de forma igualmente fácil e simples. O universo é pródigo e abundante, e é nosso direito inato sermos supridos com tudo de que precisamos, a menos que optemos por acreditar no contrário. Olha só, o universo é pródigo e abundante. E é nosso direito inato, é nosso direito, apenas porque eu existo, sermos supridos com tudo que precisamos, a menos que optemos por acreditar o contrário. Se você acredita, lembra, acho que eu tenho até um Reels aqui que eu já fiz isso, você tem aquilo que você acredita que merece. Então, se você acredita que não merece, que não pode, que não é pra você, ok, não vai ser. Mas se você acredita, e é claro, eu só vou acreditar, só vou falar que a afirmação positiva vai cair no meu colo, óbvio que não. Mas primeiro começa no seu pensamento. Você precisa acreditar.
Porque o seu pensamento são o quê? Aquilo que você acredita são o quê? As suas crenças. Então, você precisa entender quais são as suas crenças. Porque se aquilo que você acredita te limita, diz que é impossível, que você não consegue, que não dá, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente. Porque se você não acredita, você não tem motivação para fazer. Agora, se você acredita, se você tem fé em você, e aí sim, eu não sei disso, eu vou lá fazer um curso X, eu vou pegar o livro tal, vou aprender. Nós sempre somos seres em evolução, então nós sempre temos coisas para aprender. E que bom. Que bom que a gente não fique estagnado em uma situação lá, em uma forma e estrutura, em um tempo e espaço. Então, o universo é pródigo e abundante. E é nosso direito inato sermos supridos com tudo que precisamos, a menos que você acredite o contrário. E aqui, ó, segurança é a capacidade de se conectar com o Criador, com Deus, com o poder cósmico que cria todas as coisas. E ela diz, eu gosto de pensar que o poder dentro de mim, que respira no meu corpo, é o mesmo poder que fornece tudo que eu preciso. Então, sempre falo, Deus, nós somos Deus em ação. Deus habita em mim. E se Deus habita em mim, o poder está dentro de mim para conseguir aquilo que eu preciso. Agora, se eu acredito que eu não consigo, que é difícil, que só existe um jeito, que só existe uma única pessoa que pode, que tem, aí vai ficar difícil para mim. Mas se eu acredito, eu vou achar os meios, eu vou buscar, eu vou conseguir todas as ferramentas necessárias para realizar. Todas. Sempre usar o que faz sentido e não a imposição. É isso ali. E sempre tem o que faz sentido para mim, não é necessariamente o que faz sentido para o outro, né? Geralmente é isso que acontece, não necessariamente é o que faz sentido para o outro. Bom dia, Dani. Ia mandar mensagem pra você esse final de semana, eu vou mandar mais tarde, pra gente combinar. Minha irmã falou que marcou com você. E é isso que a Aline falou, não é imposição. E assim, não, nada tem que ser imposto, né? E pode ser que por muito tempo aquilo dê certo pra mim, depois de um tempo não, e tá tudo bem. Mas quando eu acredito que eu tenho poder para aquilo que eu desejo, a menos que eu acredite o contrário, aí eu minei tudo, mas se eu acredito que eu posso, se eu sei que o poder, né, do Criador ali tá dentro de mim, é muito difícil não conseguir, porque isso faz com que eu tenha a ação, a motivação e faça o que eu preciso fazer, que é óbvio que não vai cair do céu. Ó a cartinha, abro novas portas à vida. Confio que o meu guia interior está a me orientar, a me conduzir da melhor forma. O meu crescimento espiritual está constantemente a se expandir. Abro novas portas à vida. Confio que o meu guia interior está a me orientar e a me conduzir da melhor forma. O meu crescimento espiritual está constantemente se expandindo. Guia interior. A gente já sabe. A gente sempre sabe, só que às vezes a gente demora tanto para decidir, e eu falo aqui também por mim, tá? Às vezes a gente demora tanto para decidir, com medo, por apego, por achar que só daquela forma funciona porque a gente tá acostumada daquele jeito. Mas quando a gente percebe, no fundo a gente sempre soube, a gente sempre sabe. Eu me lembro, a Dani entrou aqui. Gente, quantas vezes, hein, Dani? Quantas vezes eu chego assim, deixa eu botar aqui, vai cair tudo aqui. Quantas vezes eu chegava assim, ai, Dani, não sei se é coisa da minha cabeça. Eu falava assim, ai, não sei se é coisa da minha cabeça. Ai, Dani, lá vem ela. A gente sempre sabe. Só que é natural até que a gente sinta, que a gente tenha medo, que a gente fique em dúvida. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver de uma forma, um padrão. E quando a gente vai mudar isso,
é desafiador. Todo dia. Eu falava muito, eu dizia assim, ai, Dani, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que isso. E aí Dani falava, lá vem ela com as coisas da cabeça. Porque nós temos apego às coisas, às pessoas, às situações, né? E sabe o que é? A gente vai se perdendo, ficando longe de quem nós somos. Porque a criança é ali, ó, imagina, a gente nasce daquele jeitinho ali, não tem nada que impeça. A criança acha que pode tudo e ela pode mesmo, porque ela diz que vai lá e faz e pronto, né? Quando a gente é criança, a gente é destemida, né? Vocês que têm filhos aí pequenos, imagina. As crianças vão-se embora e fazem, pula muro e... Menina, você não alcança, não. Eu alcanço, vai lá e pula. E quando a gente vai ficando adulta, porque as pessoas vão dizendo, não, porque você precisa fazer tal coisa, porque você ainda não é bom nisso, porque você precisa disso, porque só assim dá certo, porque eu não sei o quê, eu não sei o quê. E a gente vai escutando e começa dentro de casa com os nossos pais. A gente vai ouvindo e vai nos incapacitando. A gente vai se podando, a gente vai diminuindo a nossa capacidade de ser e de fazer as coisas através do que a gente escuta dos outros e não daquilo que nós somos e daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Não existe uma única pessoa. Não existe uma única forma, não existe um único terapeuta, um único professor, um único mentor, um único livro, um único vídeo. E mesmo que existisse um único, sempre é como funciona para você. É como a Aline botou aqui, sem imposição. Não tem certo, não tem errado. Tem o que funciona para mim e o que não funciona. E o que funciona naquele momento. Não é que, ai, não deu certo, foi ruim. Não. Funcionou. Deu muito certo. Deu muito certo no tempo que tinha que dar. Deu muito certo naquela situação. Para aquele momento. Para aquela pessoa que eu era. Porque a gente evolui. Né? E aí você pensa assim, não, tá tudo bem. E tá tudo bem hoje você mudar de ideia, amanhã também. A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabemos nem se estaremos aqui vivos. Essa é a realidade. Ai, só que fúnebre. Mas é assim. Quinta-feira passada eu tava dando aula aqui para as meninas da confraria. Uma explosão enorme aqui na esquina de casa. Um negócio de fogo de artifício. Foi casa, um monte de casa ali destruída. Aqui no próprio prédio que eu moro, do outro lado dos apartamentos, com os vidros estilhaçados. O prédio tremeu inteiro, tava dando aula para as meninas na confraria. Peraí, deixa eu olhar o que é. E continuei dando aula porque o povo falou, é um transformador. E realmente, estourou o transformador. Depois que eu fui ver a dimensão da explosão e o que tinha acontecido. Então a gente não sabe. Carro passando na rua, muita gente indo para casa. O muro caiu, estilhaçou em cima dos carros. Graças a Deus, assim, parece que só um senhor faleceu por causa, foi do... E aí ele foi até de infarto, né, do susto. Poderia ter sido bem pior, com pessoas assim, né, teve umas pessoas machucadas, mas não teve tantas mortes. Poderia ter sido pior, mas a gente nunca sabe. Vai dormir, não sabe se acorda amanhã. Como tem, né, pessoas, a mãe de uma amiga foi dormir, não acordou. Um infarto na cama. E tantas outras perdas e mortes tão rápidas e repentinas que a gente tem. Não só de mortes, de fins de ciclos. Às vezes a gente tá no trabalho e é demitida. Às vezes a gente pede pra demissão. Às vezes a gente tá num lugar e a pessoa faz, vamos pra tal lugar, vamos viajar e você vai. Vamos ficar um tempo, você vai. Daqui a pouco você imagina que vai fazer isso. Quando você vê, você já tá voltando. A vida é isso. E é assim que funciona, porque são fluxos. São coisas que vão terminando, começando novas coisas, novos formatos, novas estruturas.
A estrutura, ela serve pra... É tipo aqui, né? A estrutura serve pra você ter um alicerce, pra você ficar aqui. Mas ela não é pra ser uma âncora, uma raiz. É uma estrutura. E ela pode ser criada, mover e ser criada em outro lugar. Você bota lá no outro lugar e vai pra estrutura. Ah, não é mais aqui que eu quero, não. Volta a estrutura. Vai. Não é mais aqui, não, Sol. É aqui. Agora, se ela se transforma em raiz, em âncora, aí é outra história. E talvez tenha momentos que você precisa, como um navio, que ele vai e ele precisa alçar a âncora para ficar lá por mais tempo, para ser mais fácil. Porque imagina, um navio sem a âncora, o navio ia embora, ou ia ficar, toda hora alguém tem que ficar puxando, segurando. Solta a âncora para que ele fique aqui. Para aquele momento, aquele tempo, aquele serviço, aquela situação necessária para aquele momento. Depois, ele puxa a âncora e segue. Não precisamos estar num lugar para sempre. Mas podemos, se assim a gente escolher. Poder de escolha. Esse é o verdadeiro poder. Né? Ficou redundante, né? Nós temos vários poderes. E aquele que nós podemos escolher, o poder de escolha, é valioso demais. Porque aí eu escolho o lugar que eu vou, o que eu penso, o que eu escolho continuar pensando, decidindo, agindo. O meu pensamento sempre vai me gerar uma ação. Mas se eu não pensar que eu posso, se eu duvidar de mim, eu paraliso. Eu não saio do lugar e não faço nada. Adorei, Aline. Escolher e não encolher. Então, Aline, eu sempre falo isso, né? Não é se diminuir para caber nos buraquinhos, né? Que as pessoas nos dão, os espaços pequenos. Mas também, recentemente, eu entendi que também não é a gente se esticar demais para caber no lugar que a pessoa tá dizendo. É entender o momento, sabe? É entender o nosso momento, é entender a nossa forma, nosso processo. Porque na hora que também eu me estico demais, é porque você, né, auto performance, você pode, você não sei o quê. Qual é o parâmetro de menos e mais para mim? Qual é o parâmetro de menos e mais para o outro? Qual é o parâmetro de grandeza ou de pequenez? Então, é muito nesse lugar. Qual é o parâmetro? Às vezes, para mim, é grande. Pro outro pode não ser. Pra mim é pequeno, pro outro pode não ser e vice-versa. E tá tudo bem. Se pro outro aquilo que eu tô fazendo é pequeno ou grande. Porque o que importa é para mim. É isso. Que a gente possa seguir, né? Que a gente possa sempre entender isso, como a Luísa falou aqui, né? O poder dentro de mim, que é o poder, que é o acesso do Criador, aquele que criou todas as coisas, inclusive eu mesma. Segunda-feira, 17 de novembro, amanhã, não tem ao vivo, mas tem o vídeo das cartinhas aqui. Na terça-feira eu não consigo entrar ao vivo. Seguimos Café e Conexão 40 dias, semana grandiosa para nós, que nós possamos fazer desse dia, dessa semana, a melhor de nossas vidas até agora. Beijo!